Gratidão. Muito obrigada, Kathleen, pela excelente introdução. Eu me chamo Andrea Santos, sou professora da UFRJ. Eu tenho os cabelos loiros, sou branca, estou sentada na minha mesa do escritório. Estou com um batom vermelho, é sempre a minha marca como mulher, eu gosto. E para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês, nessa manhã, moderando esse painel, que é um tema, como já foi dito pela Caitlin, é um tema novo para a questão do renovável, né, do hidrogênio verde, e que também ele vem com uma série, uma série de desafios, né, de barreiras tecnológicas, de regulamentação e até de conhecimento também, né? Como esse painel ele tem uma ideia de ser um pouco mais geral, para o público geral. Então, o que é o hidrogênio verde? Então, assim, só introduzindo, o hidrogênio, quando a gente fala verde ou renovável, e tem essa discussão na literatura de baixo carbono, é o hidrogênio que ele é produzido, né? Para produzir hidrogênio, a gente precisa de energia elétrica, né? Então, geralmente, quando a gente utiliza para produzir esse hidrogênio por eletrólise da água, você utiliza fontes renováveis, solar e eólica. Então, tem uma discussão que está caminhando, tem uma diretiva aí da União Europeia, mas nós aqui, professor Paulo Emílio, Paulo Carvalho, a gente percebe que em trabalhos acadêmicos ou até em política de governo aparece como renovável, muitas vezes como green hydrogen, que é o hidrogênio verde, ou de baixo carbono. Então, assim, introduzindo o tema, né, eu gostaria de começar até fazendo o link com o painel anterior, que tratou também da questão da mudança climática. E aí eu queria trazer uma menção, uma mensagem que é muito clara do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, que é o painel científico ligado à ONU, né, que faz toda a, digamos assim, a avaliação científica sobre o estado da arte de mudança do clima, o que envolve também a parte de mitigação, que é redução das emissões de gases de efeito estufa, e uma série de sugestões ou uma avaliação do estágio de avanço tecnológico e de medidas de mitigação. Por que eu estou introduzindo isso? Que a gente tem no âmbito do Acordo Global, o Acordo de Paris, que foi mencionado também no painel anterior, a gente tem uma série de negociações e artigos relacionados à energia, à transição energética. A gente tem um tema mitigação, que tem um programa de mitigação, o Mitigation Work Program. Temos transição justa sendo discutido. Então, só introduzindo, né, a importância da gente tornar as nossas metas dos países mais ambiciosas para poder alcançar a meta do Acordo de Paris, que é limitar a temperatura média do planeta em 1,5 graus, não deixando ultrapassar os 2 graus. Então, isso inclui, basicamente, aí introduzindo o painel, a substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia. Então, com isso, eu agradeço aqui mais uma vez a participação dos nossos palestrantes. Tenho a honra aqui de mediar dois Paulos e figuras importantíssimas aqui, então, uma honra. Eu queria, então, falar um pouco aqui do Dr. Paulo, doutor Paulo Luciano, né, que é secretário de Inovação e Transição Energética da ANEEL. Então, eu gostaria de ouvir um pouco, né, na visão do doutor Paulo, né, como é que a ANEEL está lidando com a urgência, né, dessa necessidade de aceleração da descarbonização. Vocês, como agência, né, que tem um papel fundamental aí, como é que está caminhando a questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação com esses programas que a ANEEL vem liderando, quais seriam os avanços, né, e qual é a relação direta com o tema hidrogênio e como é que está caminhando o hidrogênio renovável, e também como é que o que você pode adiantar para a gente em termos de regulação no Brasil, né, que existe essa perspectiva da gente ter ainda esse ano a regulamentação para o hidrogênio renovável. Muito obrigada, professor Paulo. Doutor Ok. Paulo Carvalho. Não, ok. Muito obrigado, André. Queria agradecer a Kathleen e a equipe do STJ pelo convite para poder explicar e falar e apresentar a ANEEL. Acho que a integração entre os poderes é muito importante para a gente ter essa associação e a sinergia. A gente tem muita sinergia, muitos estudos sendo desenvolvidos. O Dr. Paulo Emílio também vai me complementar a posteriori também. A gente já tem algumas interações também.
Então, eu tenho uma apresentação, peço licença aqui para apresentar para vocês. Eu acho que as questões que foram levantadas, doutor André, a gente vai poder apresentar com certeza essas informações. Só colocar no formato de... Doutor Paulo, só não esqueça, por favor, a sua autodescrição. Ok, então, fazendo a minha autodescrição, eu sou uma pessoa de estatura mediana, morena, com poucos cabelos, vamos falar assim, idade em média em torno de 50 e poucos anos, e estou vestindo um paletó preto com uma camisa verde escura. Ok? Então, vamos lá. Então, eu faço parte da Secretaria de Inovação e Transição Energética da ANEEL. Era uma superintendência de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética. Ela foi transformada a partir do dia 1º de maio. Aqui está a equipe que compõe, é lógico, as coordenações de eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento, inovação e engajamento no mercado e transição energética. Inicialmente, eu vou falar rapidamente a contextualização da transição energética, até para nivelar todos. Então, o que vem a ser a transição energética? Basicamente, é uma substituição da base de recursos tecnológicos, tá, utilizado para geração de energia elétrica. Esse processo ele pode ocorrer por diversas diretrizes, principalmente escassez de um recurso energético ou aparecimento de tecnologias mais eficientes. Tá? Então, a gente tem algumas outras definições com relação a isso, que englobam questões históricas, econômicas, geográficas, e também questões de combustível, ou seja, novos combustíveis associados a alguma nova tecnologia. Então, como que foi a transição energética ocorrida? A gente, ao longo dos anos, a gente viveu várias transições energéticas. Elas começaram através da lenha, vamos falar assim, depois veio com carvão, óleo, gás, nuclear e renováveis agora. Bom, elas demoraram décadas e até séculos para poder fazer essas mudanças. Um impulso, como eu falei, ou a exploração e falta de recursos naturais, ou novas tecnologias, e ela começou individual, local, regional e global. Essa foi o roteiro dessa transição energética que a gente viveu até o presente momento. Mas a transição energética atual ela está sendo motivada principalmente por causa do clima. Ela será muito mais intensa e muito mais rápida, além de ser inclusiva e acessível. Eu acho que esses são um dos grandes pilares da transição energética que a gente vai viver nos próximos anos. A gente vai ter um grande desafio no Brasil, e o Brasil tem uma transição energética bem focada em alguns temas, ou seja, descarbonização, digitalização, descentralização, democratização e desenho de mercado, no caso do setor elétrico. Então, o mercado de energia ele vai se transformar, principalmente o setor elétrico. Aqui, esse slide apresenta a transição energética do Brasil, no caso do setor elétrico. Ela começou na década de 70, a gente não tinha petróleo disponível como os demais países, e o Brasil começou, ela foi desenvolvendo as gerações grandes centrais hidrelétricas. Hoje a gente tem uma matriz elétrica 85% renovável, com as diversas fontes aqui, sendo que 14% de térmica ainda faz parte dessa matriz elétrica brasileira. Em relação à matriz energética, o Brasil também ele é um país que tem uma matriz energética bem renovável, bem limpa, comparado aos demais países do mundo. A gente está falando que, no mundo, a matriz energética ela está em 14,1% renovável, limpa, enquanto o Brasil é 44,7%. Então, é uma matriz energética bem renovável. Tá? A gente pode destacar aqui a produção de energia através de derivados de cana, a parte de hidráulica e outras renováveis de modo geral. E o petróleo ainda consome, o petróleo derivado em torno de 33%. E com relação às emissões de carbono, quais são as principais emissões de carbono aqui no Brasil? A gente está falando, a principal emissão de carbono é mudança do uso de terra e floresta, principalmente queimadas. A agropecuária também contribui com 27% e a energia. No setor de energia, a gente pode destacar o transporte. Ele realmente ele contribui para a emissão de CO2 da porte de quase 50%. Então, a matriz elétrica ela vai contribuir para essa descarbonização com a evolução que nós vamos ter. E aqui a gente tem um trilema da transição energética, ou seja, equidade energética, segurança energética e sustentabilidade.
Então, é uma transição energética, para ser justa, deve considerar a alocação correta dos custos, não podendo ser pautada no pagamento de subsídios pela população de menor poder aquisitivo em favor de uma parcela de maior renda. Então, aqui a gente tem a sustentabilidade ambiental, que é mitigar a degradação do meio ambiente, os impactos da mudança climática, segurança energética, capacidade de atender as demandas atuais e futuras de energia e equidade energética, prover o acesso universal, energia confiável, econômica e abundante. Então, aqui a gente tem o dilema da transição energética. Bom, dito isso, vamos falar do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento regulado pela ANEEL. Isso é uma política pública instituída no ano 2000, onde as empresas de energia elétrica são obrigadas a investir um percentual da sua receita operacional líquida em ações de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. E coube a ANEEL não faz política, a ANEEL regulamentou esses investimentos. A gente tem as regulamentações vigentes, a 1045, que regulamenta os procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação da ANEEL. E a Resolução 920, que regula os procedimentos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Bom, aqui estão os percentuais. As empresas de geração e transmissão têm que investir 1% dos seus investimentos, da sua receita operacional líquida, em ações de pesquisa e desenvolvimento. Uma parte desse recurso vai para o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, outra parte vai para o Ministério da Energia, e 40% que fica nas empresas de energia elétrica são regulados pela ANEEL. Então, essa parte que a gente vai estar falando, vai estar comentando aqui com relação ao hidrogênio renovável. E uma parte do recurso vai para a parte de eficiência energética, os distribuidores de energia elétrica têm a obrigação de investir 0,25%, além da parte de pesquisa e desenvolvimento, em ações de eficiência energética. Nos últimos anos, 25% dos projetos de pesquisa e desenvolvimento desenvolvidos no âmbito do programa regulado pela ANEEL foram em fontes alternativas de geração de energia elétrica. É um volume considerável de recursos, que eu vou apresentar na sequência, e desenvolveu diversas tecnologias. Aqui são resultados parciais desse trabalho. A gente teve mais de 7 bilhões de reais investidos em valores históricos, tem que atualizar esse valor, vai dar muito mais, cerca de 2.000 projetos finalizados e 10 mil pesquisadores participaram do programa de pesquisa e desenvolvimento aqui da ANEEL. Tá? Com relação aos projetos de P&D em execução ou já executados na área de hidrogênio. Tá? A gente tem 26 projetos, 17 em execução e 9 concluídos, mais de 200 milhões de reais já foram investidos e uma média de 7 milhões de projetos. Dois projetos mais relevantes, vamos falar assim, que eu estou destacando aqui. O primeiro projeto é o de Furnas, na usina hidrelétrica de Itubiara, tá? Que também gerou hidrogênio. Ele já gerou 1,5 toneladas de hidrogênio. E um projeto está sendo desenvolvido no Porto de Pecém, pela EDP, que também vai gerar, já gerou a primeira molécula de hidrogênio. Então, são projetos que estão sendo executados no âmbito do programa regulado pela ANEEL. E, dentro do programa regulado pela ANEEL, a gente definiu os projetos estratégicos. O que seriam projetos estratégicos? São temas de grande relevância e que precisam de um esforço coordenado para desenvolver esses projetos. Então, a gente tem entidades intervenientes que ajudam a ANEEL na definição e aprovação desses projetos para execução, e o acompanhamento é feito por meio de seminários e workshops. E cabe à ANEEL publicar as diretrizes com o edital e fazer a avaliação inicial desses projetos para execução e aprovar. Aqui tem algumas chamadas estratégicas que foram desenvolvidas ao longo dos anos. A primeira que a gente está destacando é a de fotovoltaica. Naquela época, em 2011, não era uma fonte ainda economicamente viável, totalmente diferente do que a gente tem hoje. Temos a chamada estratégica de biogás, e os valores investidos, da ordem de 250, 260 milhões de reais, chamada de geotérmica, a chamada de armazenamento, o projeto de Furnas foi um projeto da chamada estratégica de armazenamento, que eles usaram a tecnologia de hidrogênio para armazenar energia, a chamada estratégica de mobilidade elétrica, que essa chamada ela é um marco nas nossas chamadas estratégicas, no qual a gente tem contrapartida do setor privado e os projetos envolvidos em rede.
E agora eu vou falar um pouquinho da chamada estratégica de hidrogênio renovável. Esse projeto, ela está em consulta pública. Hidrogênio renovável, ela tem uma diretriz relacionada à transição energética, ou seja, descarbonização das economias, aumento do custo de combustíveis fósseis que está acontecendo, e uma redução da dependência energética, principalmente agora com a guerra Rússia e a Ucrânia, ela motivou uma agilidade nessa transformação. Então, hoje que a gente enxerga o hidrogênio como um novo vetor energético, ele possui baixa emissão de CO2, ele possui uma alta densidade energética, possui alta eficiência de conversão e suprimento abundante, além de a capacidade de armazenar energia e transportar. Então, o hidrogênio renovável, que ele é oriundo de fontes renováveis de energia, eólica, solar, biomassa, e entre outras, e a gente está em consulta pública justamente desse projeto, de chamada estratégica. Bom, o hidrogênio no setor elétrico, como que a gente enxerga o setor elétrico? Hoje, o setor elétrico ele é responsável por uma quantidade, um suprimento da ordem de 570 terawatt-horas, é o consumo elétrico do setor. Como que a gente está enxergando o hidrogênio nesse caso? O setor de consumo não elétrico, que não é suprido pelo setor elétrico, da ordem de 2.400 terawatt-hora por ano. Então, a gente tem um consumo quase 5 vezes maior de consumo não elétrico. E o hidrogênio vai fazer essa conexão entre o setor elétrico e o setor, vamos falar, outros setores, como cimento, indústria química, indústria siderúrgica, para descarbonização desses outros setores. E ele também pode voltar para o setor elétrico na forma de energia por armazenamento. Essa chamada estratégica ela está alinhada com a resolução número 2 do Conselho Nacional de Política Energética, no qual definiu o hidrogênio como dos temas prioritários, tanto para a ANEEL quanto para a ANP, e, no caso, especificamente da chamada estratégica do hidrogênio, ela faz parte do arcabouço legal regulatório do Programa Nacional de Hidrogênio, é uma das metas desse eixo 4, e a gente publicou essa consulta, está em consulta pública até o dia 24 de julho do hidrogênio. Então, quais são as diretrizes, objetivos aqui da chamada estratégica de hidrogênio renovável? O estudo do impacto da geração do hidrogênio no setor elétrico e suas externalidades, identificar oportunidades para o setor elétrico brasileiro no âmbito da produção de hidrogênio renovável, proposição de melhorias regulatórias, desenvolvimento de tecnologias e soluções nacionais, criação de redes de inovação em hidrogênio renovável e criação de novas oportunidades de negócio para o país. Como ele vai ser desenvolvido? A gente tem duas possibilidades. Ou modalidade de peças e componentes, ou modalidade de planta piloto, com os seguintes requisitos. No caso de peças e componentes, seriam desenvolvimento de eletrolisadores, CAC, recuperadores de calores, etc. A patente é obrigatória, startup ou indústria na rede de inovação do projeto, a gente está exigindo que tenha isso aí, e contrapartida mínima de 10%, e teste de campo obrigatório. No caso de modalidade de planta piloto, produção de hidrogênio renovável obrigatório de 1 a 10 megawatts, certificação do hidrogênio produzido, modelo de negócio, uso final contratado para hidrogênio, ou seja, todo o hidrogênio tem que ser contratado e vendido, e contrapartida mínima. Uso de usina renovável, o custo de energia, ou seja, se tiver uma eólica, uma solar, uma PCH ou uma biomassa gerando, o recurso do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEEL não vai cobrir, é uma contrapartida. Capacidade adicional, se quiserem fazer uma usina com capacidade maior de 10 megawatts, seria a contrapartida e o restante do investimento. Algumas diretrizes